Bem, hoje eu quero contar para vocês um pouco do meu relato pessoal, um pouco da minha história, para que a gente possa se conhecer melhor e para que vocês possam entender também toda a transformação que eu venho fazendo na minha vida nesses últimos tempos, com a expansão de consciência, com a mudança de mentalidade, mas também para que vocês entendam de onde que surgiu essa parte espiritual na minha vida e por que eu venho sendo preparada pela espiritualidade há mais de 20 anos para poder estar aqui conduzindo e guiando vocês hoje nesse momento de transição planetária tão importante, tão decisivo, né? Então, como que começou tudo isso? Bom, primeiramente, meu nome é Tainá Machado, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mais especificamente da fronteira com o Uruguai, uma cidade muito pequenininha, com pouco mais de 20 mil habitantes. Eu morei a minha vida inteira lá, apesar de não ter nascido exatamente nessa cidade, mas eu morei a minha vida toda lá. E em 2020, no meio da pandemia, foi quando eu me mudei para Florianópolis. Atualmente eu estou morando em São Paulo. Então a minha vida vive entre esses 3 estados. Por isso eu atendo tantas pessoas também desses 3 estados e talvez você seja uma dessas pessoas, inclusive aqui. Gente, como que tudo isso começou? A minha mediunidade, ela aflorou quando eu era criança. Então, eu tinha a minha mentora espiritual e nós vamos falar muito sobre ela aqui, porque ela me traz as mensagens, ela que me auxilia e que vai auxiliar vocês também nesse processo todo de expansão de consciência. E eu brincava com ela quando eu era criança e eu não sabia que ela não existia, né? Eu achava que ela existia. Então eu brincava, conversava com ela e minha mãe olhava aquela situação e achava um pouco estranho, a gente se sentia um pouco distantes. Eu fui crescendo com uma distância da minha mãe, sentindo que existia essa distância. E cocriando essa distância também, né? Porque quando a gente sente que existe, a gente começa a acreditar naquilo e aquilo vai se intensificando cada vez mais. Então eu me sentia muito desconectada da minha mãe, fui crescendo na minha infância com essa desconexão. Eu sempre fui, meu ascendente é câncer, então imagino que vocês devem saber que eu sou uma pessoa muito sensível e minha mãe não tem essas características, ela não é uma mulher muito carinhosa, assim, enfim, por toda a história de vida dela, mas eu cresci tendo esse sentimento um pouco de rejeição, assim, um pouco de me sentir deslocada, de sentir que tudo que eu tava fazendo era errado e muita crítica, me senti sempre criticada e isso lá na minha infância já começou a movimentar e mexer um pouco com a minha autoestima, com o meu senso de poder pessoal e tudo mais. Mas enfim, com 9 anos, uma amiga da minha mãe chegou na nossa casa e entregou um livro espírita para ela e disse: ó, lê esse livro aqui. Só que eu sempre fui uma leitora, desde criança eu gostava muito de ler e eu decidi pegar aquele livro e ler. Resumo da história, eu li aquele livro espírita em 3 dias, num final de semana, e abriu na minha mente. Imagina, eu com 9 anos de idade, eu estava questionando o que era a vida, quem eu era, o que eu tinha vindo fazer aqui, porque eu não me sentia conectada com nada, eu não me sentia conectada com a minha família, eu não me sentia conectada com a cidade que eu morava, eu não me sentia conectada com absolutamente nada. Então, essa desconexão fazia com que eu quisesse buscar alguma coisa externa e eu encontrei esse alívio, encontrei esse conhecimento dessa doutrina que é o Espiritismo e ela foi fundamental para me salvar, para salvar a minha vida. Hoje eu não tenho religião nenhuma, eu digo que eu sou espiritualista porque eu acredito em tudo aquilo que eu sinto que é bom e que faz bem. Então eu não sigo uma doutrina específica, né? Mas o espiritismo foi de fato a minha base dos 9 anos até os meus 16 anos. Eu estudei muito a doutrina espírita. Com 9 anos, então, eu comecei a ler livros espíritas. Eu tinha uma tia, que apesar da minha família não ter muitas condições, assim, de ficar comprando livros, eu tinha uma tia que tinha uma parede imensa de livros. E eu juro pra vocês, eu li todos os livros daquela parede, dos meus 9 aos 11 anos. Gratidão, tia Solange, por ter me presenteado com isso. Ela foi, assim,
fundamental na minha história, sou muito grata. Então, com 11 anos eu conversei com o meu pai e disse, olha, já não posso mais só ler, eu preciso frequentar um centro espírita. Meu pai começou a me levar para o centro espírita, minha mãe não concordava muito, também não sabia muito o que eu estava indo fazer lá, mas meu pai me levava toda segunda-feira e toda quinta-feira, e depois de um tempo eu comecei a querer ir nos sábados também, fazer sopão para as crianças, para as pessoas carentes e tudo mais, e eu mergulhei no centro espírita dos meus 9 anos até os 16, e é por isso que eu digo que a minha base é muito do espiritismo, e muitas vezes eu tenho até um certo desafio, a gente vai sempre trocar a palavra dificuldade por desafio, tá? Sempre que possível, vamos trocar, porque a dificuldade remete a uma coisa que não é possível, e o desafio remete a uma coisa que sim, a gente vai ultrapassar, é possível, tá? Por isso que eu tinha tantos desafios em relação a querer dinheiro, a querer manifestar dinheiro. Era como se eu sentisse que eu estava indo na contramão. Toda religião carrega suas crenças, e é por isso que a gente diz que a religião, muitas vezes, ela é limitada, ela também é encaixotada. E é por isso que eu saí das religiões e hoje eu sou espiritualista, ou seja, você vai me ver cantando louvor, você vai me ver tomando banho de ervas, você vai me ver meditando, enfim, né, fazendo tudo. Lendo uma Bíblia, então assim, cada religião carrega suas crenças, mas também serve a um propósito. E o propósito do espiritismo é exatamente esse: trazer a caridade para a Terra. E isso é extremamente valioso e necessário, assim como a Igreja Católica tem suas crenças e a sua serventia, assim como a evangélica tem suas crenças e sua serventia, todas elas servem a um propósito. Vocês imaginam se as pessoas não tivessem nenhuma religião, como seria o mundo? Se as pessoas não tivessem medo de ir para um inferno, de ir para um umbral da vida, enfim. Então, as religiões nos servem, sim, em determinados sentidos. E então, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar o centro espírita e continuei frequentando o centro espírita, estudando a doutrina espírita até os meus 16 anos, quando eu entrei na faculdade de engenharia. Nessa época da faculdade, eu fiquei muito entre psicologia, imagina, olha, o que eu faço hoje estaria muito mais alinhado, né? Mas eu fiquei entre psicologia e engenharia. Eu nunca tive muita dificuldade na escola, assim. Eu gostava tanto de português quanto de matemática, eu era boa em física e química, mas eu também era boa em história, em biologia, então eu não tinha tanta dificuldade, eu não sabia direito o que eu queria fazer. E os meus professores, minha família, todos me orientaram a fazer engenharia, porque naquela época isso era visto como um futuro promissor, que pagava muito, né, melhor e tudo mais. Então, fui para a engenharia. Fiz a faculdade de engenharia dos 16 até os 21 anos e essa foi a fase em que eu mais me afastei da espiritualidade, em que eu mais estive distante da espiritualidade. No meio de tudo isso, tem uma parte bem importante que eu nunca trouxe na internet, mas que é uma parte fundamental. Meus pacientes, meus alunos sabem de tudo isso, alguns inclusive até acompanharam essa fase junto comigo, mas é uma coisa que eu nunca consegui expor muito na internet e venho até hoje pensando em como falar sobre isso, porque ainda era uma dor muito grande e eu acho que a gente precisa ter consciência e sabedoria na hora de expor uma dor nossa, uma fragilidade nossa, e depois a gente não vai saber como lidar com aquilo, né? Então, o que acontece? Com 14 anos, eu comecei um relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento extremamente conturbado na minha vida, muito conturbado mesmo. Todo tipo de violência que vocês puderem imaginar existia. Violência psicológica, violência física, ameaça, tudo que vocês possam imaginar, tá? Eu vivi dentro dessa relação e eu não conseguia sair deste relacionamento. Ele durou dos meus 14 anos até os meus 26 anos. Foram 12 anos dentro dessa relação. Entre indas e vindas, né, claro. Mas uma relação extremamente tóxica e conturbada que veio... Lembra que eu falei pra vocês que eu cresci me sentindo rejeitada, me sentindo diferente de todo mundo, me sentindo desencaixada
veio exatamente disso, dessa baixa autoestima. Eu não enxergava o meu valor, eu não enxergava o que eu merecia e eu permitia muitas coisas que eram assim horríveis, sabe? Horríveis mesmo. Então, o que aconteceu? Por isso que eu digo pra vocês, né, que tudo, a gente vai estudar muito isso, vocês vão entender isso na vida de vocês também, mas tudo é um reflexo do que tá no nosso interior, nós estamos co-criando a nossa realidade, em um esforço colaborativo com as pessoas. Então eu tinha uma crença que dizia assim, eu não tenho valor e não mereço respeito. Esse meu ex-namorado, ele tinha uma crença que dizia assim, as mulheres, por ter uma questão familiar, enfim, as mulheres não têm valor e não merecem respeito. Nós nos conectamos e vivemos essa experiência juntos. Tem algum erro aqui? Não tem. É perfeito. É alinhado. Era exatamente o que eu precisava. E aqui, gente, sem mimimi, tá? Eu fui uma pessoa que sofreu abuso durante 12 anos da minha vida. E abuso que eu tô falando não é só psicológico, é abuso físico. Ele me agredia fisicamente. E eu estou aqui dizendo como uma pessoa que passou por isso. Eu co-criei, junto com ele, 50% de um, 50% de outro. Ele pode ser qualquer coisa, ele é abusivo, ele era tóxico. Hoje ele é uma pessoa melhor, inclusive a gente se dá bem, não tenho problema nenhum com isso. Já perdoei, já entendi para que ele me serviu na minha vida. Ele já se arrependeu muito. Ele já pediu milhões de vezes desculpa e nós estamos ok, está tudo bem hoje, mas porque eu entendi a que aquilo me servia, eu entendi por que eu precisava daquela relação na minha vida, por que ela existiu na minha vida. E ele foi um reflexo preciso do que estava dentro de mim. Então, quando eu falo que é sem mimimi, é no sentido assim, não quer dizer que uma pessoa que sofreu abuso, que sofreu violência, não é uma vítima. Se você passou por isso, sim, no mundo físico, você é uma vítima. No mundo físico, ele é, por exemplo, um narcisista, um abusador. Mas no mundo multidimensional, quando a gente olha a nossa vida por um viés mais amplo, a gente consegue perceber que isso que aconteceu foi uma experiência necessária. Se eu não tivesse passado 12 anos da minha vida tendo a minha autoestima provada, testada todo o tempo, eu não teria saído daquela relação e eu não estaria hoje em um relacionamento extremamente saudável, onde eu estou há 3 anos dentro dessa relação e sem mentira nenhuma, nós tivemos uma discussão. Nesses 3 anos. E ainda assim, quando eu falo discussão, eu não tô falando de xingamento, eu não tô falando de grito, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de divergir opiniões e debater aquilo. Tipo, não concordo, ele não concorda, ok, vamos debater. Mas com respeito, com limites, com diálogo e com amor. Então, foi extremamente necessário todo esse processo que eu vivi. Eu precisava atualizar vocês dessa relação, porque enfim, foi uma relação que esteve junto comigo durante toda essa fase. Vamos voltar aos meus 21 anos. Com 21 anos, eu terminei a faculdade de engenharia e mais uma crise existencial fortíssima começou, porque eu não gostava daquela faculdade, eu não queria, não me via dentro daquela profissão, poluindo o meio ambiente, né? Eu me formei em engenharia de produção, ou seja, produzindo para as pessoas consumirem. Aquilo desalinhou realmente dos meus valores e eu fui parar em um retiro espiritual, porque eu tinha ganhado de formatura um dinheiro e eu decidi usar esse dinheiro em um retiro espiritual de 45 dias, que foi o divisor de águas na minha vida. Nesse retiro espiritual, 45 dias meditando, foi onde eu entendi o poder da meditação. Foi onde eu entendi como nós podemos transformar o nosso cérebro. Foi ali que toda a minha transformação começou. Porque eu já tinha o conhecimento da espiritualidade, eu já entendia por conta do espiritismo, né? Eu já entendia mais ou menos o que era a realidade. Mas eu não sabia como trazer isso para a minha vida prática. Eu não sabia como colocar isso no meu dia a dia. E foi através da meditação que eu aprendi. Eu fui reprogramando a minha mente, eu fui liberando aquela energia que estava presa dentro de mim e eu fui transformando completamente
a minha mentalidade e, por consequência, a minha realidade. E foi ali, nos meus 21 anos, nesse retiro espiritual, que eu tive o grande despertar de consciência da minha vida, porque ali eu vi que o poder estava na minha mão, que não era a responsabilidade de ninguém aquilo que eu estava vivendo, era minha responsabilidade e só eu poderia desfazer aquela bagunça que eu fiz. Foi ali que eu percebi que eu poderia transformar a minha vida, transformando a minha mentalidade. E começou um processo disruptivo na minha jornada, na minha história. Eu decidi sair dali, fazer um curso de yoga e meditação, voltei para minha cidade natal, comecei a dar aulas de yoga e meditação. A partir disso, eu conheci as terapias integrativas, comecei a estudar as terapias integrativas, me tornei terapeuta, sou terapeuta hoje há quase 10 anos, né? E ali começou uma transformação, assim, imensa na minha vida. A gente foi morar, eu e meu ex-namorado, a gente foi morar numa casa no fundo de uma vila que não tinha nem reboco na parede direito. Eu colocava umas cangas, assim, sabe, no canto, nas paredes. E as pessoas começaram a ir, a prosperidade começou a chegar, eu comecei a conseguir juntar dinheiro, o dinheiro começou a entrar, coisa que eu nunca tinha visto, e eu consegui sair do fundo daquela vila, naquela casinha lá, pra uma casa maravilhosa, grande, no centro da cidade, na rua principal, ao lado da praça. Então foi realmente muito disruptivo. Eu continuei dentro do meu relacionamento antigo, mas o meu ex-namorado estava passando por uma fase de depressão, então ele estava um pouco mais tranquilo, a gente não estava tendo tantos desafios juntos, e eu fui meio que empurrando com a barriga, me trabalhando internamente, empurrando com a barriga, me fortalecendo para o momento onde eu conseguisse romper com aquela relação e sair dela. E assim foi. Em 2020, quando chegou a pandemia e a gente teve que passar tudo pro online, eu pensei, é agora, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso aplicar tudo que eu tô trabalhando dentro de mim, eu preciso aplicar na realidade, tá na hora de agir, que é algo que a gente vai conversar muito aqui. Não adianta só reprogramar e meditar e não colocar em prática, não agir. Então, precisa. Eu decidi agir e fui. Terminei meu relacionamento de 12 anos, me mudei para Florianópolis no meio da pandemia. Foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida, mas agora eu tô olhando aqui os morros de Florianópolis e pensando, ao mesmo tempo, foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, porque aqui eu encontrei a minha tribo, pessoas que falavam a mesma língua que eu me sinto em casa perto da natureza, eu tenho uma sensação de casa que eu nunca tive em nenhum lugar na minha vida, e só Florianópolis me trouxe isso. Isso abriu portas para minha família também, porque depois de 2 anos aqui, a minha família decidiu se mudar para cá e hoje eles moram aqui em Floripa. Então, de fato, abriu muitas portas e tudo foi transformado na minha vida a partir dessa decisão, a partir de enfrentar esse desconhecido e realmente acreditar em toda a transformação de mentalidade que eu vinha fazendo. Eu passei os 2 primeiros anos totalmente reclusa, em um trabalho interno, né, muita meditação, muita reprogramação, porque eu queria sair daquela frequência que eu tava. Eu sabia que eu tinha quebrado o padrão, mas eu sabia que eu ainda carregava muito daquilo, porque eu ainda sentia muita dor. Então eu precisava evoluir, eu precisava subir para um novo padrão, e para isso eu fiquei comigo. Eu enfrentei o que algumas pessoas, algumas filosofias chamam de noite escura da alma, que é quando a gente realmente olha para toda a nossa escuridão, a gente se vê sozinho e a gente precisa enfrentar aquilo. Foi exatamente isso que eu fiz na minha vinda aqui para Florianópolis, e foi exatamente enfrentar essa noite escura, enfrentar essa sombra, que fez com que eu estivesse pronta para hoje estar aqui e poder ajudar vocês, poder conduzir vocês. Porque eu acessei a minha sombra e integrei a luz e a sombra dentro de mim. Eu transformei a minha vida com todo esse conhecimento. Eu terminei um relacionamento abusivo de 12 anos e hoje eu tenho uma relação saudável. Eu melhorei a minha saúde mental, principalmente, em milhões%. Hoje eu não preciso fazer uso de medicamentos. Já fiz por um tempo, porque foi necessário nessa fase de separação. Mas hoje não preciso. Regulo o meu TDAH, as minhas altas habilidades, o transtorno de ansiedade que eu acabei desenvolvendo por conta dessa relação, com
Meditação, reprogramação mental, radiestesia e radiônica, ou seja, sem uso de medicamento. Não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo só que isso é possível. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: eu consegui transformar os 3 pilares: relacionamento, prosperidade e saúde. E é exatamente isso que eu sei que você é capaz de fazer na sua vida. Mas eu não posso fazer esse trabalho interno por você. Eu posso transmitir o conhecimento, eu posso te guiar, mas você precisa fazer as meditações, você precisa reprogramar, você precisa se dedicar, estar vigilante dos seus pensamentos e aplicar na sua vida tudo que você vai aprender aqui. Eu espero que através da minha história eu possa ter te inspirado a transformar a sua vida, para que você também saiba que você também é filho do Criador, também é um co-criador da sua realidade e qualquer coisa que você deseja é permitido para você desde que você se limpe e se alinhe.